Aproximadamente 71% da Terra está coberta por água com profundidades que cobririam as construções, monumentos e montanhas mais altas do mundo. É muito mais profundo do que você sequer imagina, e nesse vídeo vamos mergulhar nas profundezas do oceano e dar uma olhada nesse mundo subaquático incrível, cheio de mistérios e criaturas assustadoras. As profundidades do oceano são divididas em zonas. A primeira zona é a zona eufótica, ou zona de luz solar. Essa zona se estende até cerca de 200 metros de profundidade, que é o máximo que a luz do sol consegue iluminar, permitindo o crescimento de plantas como fitoplâncton e macroalgas, por exemplo. A essa profundidade, a Estátua da Liberdade ficaria completamente submersa. Os mergulhos recreativos de scuba diving podem acontecer apenas dentro dessa zona eufótica e têm um limite de apenas 40 metros abaixo da superfície. Um pouco mais a fundo, a 100 metros, os mergulhos podem se tornar fatais se não tivermos cuidado com a doença de descompressão. Mas isso não impediu um homem corajoso chamado Herbert Schmidt, que bateu o recorde mundial de mergulho livre a incríveis 214 metros de profundidade. Pois é, ele nadou até essa profundidade com apenas um único fôlego. É também dentro da zona eufótica que se encontram os destroços do Lusitânia, a cerca de 150 metros de profundidade. O navio acabou afundando em águas mais rasas que o seu próprio comprimento, e se ele estivesse de pé, uma parte dele ficaria para fora da água. Já entre 200 e 1000 metros de profundidade está a zona disfótica, conhecida como Zona do Crepúsculo, onde a quantidade de luz solar diminui drasticamente à medida que a profundidade aumenta. Em 2014, Ahmed Gabir conquistou o recorde mundial de scuba diving, alcançando uma profundidade igual à altura da Torre Eiffel, a 330 metros abaixo da superfície. Se ele tivesse nadado mais 111 metros, teria alcançado a altura do Empire State Building. A 550 metros de profundidade é o limite máximo de mergulho das baleias azuis, as maiores criaturas do planeta. A pressão de água lá embaixo é tão intensa que você sentiria como se o peso de aproximadamente 10 caminhões estivesse em cima de você. Dentro da zona disfótica, o arranha-céu mais alto do mundo, o Burj Khalifa, ficaria completamente submerso. Mas é depois dessa zona que as coisas ficam realmente assustadoras. A cerca de 1000 metros atinge-se a zona afótica, ou zona da meia-noite, onde nenhuma luz consegue chegar e ficamos cercados por uma escuridão sem fim. Além disso, a pressão da água aqui é tão intensa que seria como estar na superfície de Vênus, e acredite, você não duraria muito tempo. Nessa zona, a única luz existente é gerada por organismos. Há menos alimentos e menos vida lá embaixo, mas às vezes animais mortos como baleias ou tubarões podem afundar até essa profundidade. Mas também temos outras criaturas incríveis para conhecer por lá. A 1280 metros encontramos a profundidade máxima de mergulho da tartaruga de couro. E descendo mais um pouco, estaríamos na parte mais profunda do Grand Canyon, a 1828 metros. Isso caso ele estivesse submerso. Agora chegamos a 2000 metros, onde encontramos algumas criaturas verdadeiramente assustadoras, como o temível dragão negro, um predador carnívoro. E nessa total escuridão, a única forma de ver essa criatura seria com uma lanterna. Continuando a nossa jornada, a 2.250 metros chegamos na profundidade máxima de mergulho da baleia cachalote e da aterrorizante lula colossal. As baleias cachalote costumam ter cicatrizes das batalhas que travam com essas lulas gigantes. Elas podem crescer até 14 metros de comprimento, pesar 750 quilos e têm olhos do tamanho de um prato. E com seus tentáculos afiados você realmente precisaria de muita sorte para sobreviver. Descendo mais fundo, a 3.800 metros, encontramos os destroços do Titanic. E a partir de 4.000 metros adentramos a misteriosa Zona Abissal. A pressão da água aqui é surpreendente e as criaturas que habitam essas profundezas são como alienígenas. A 4.267 metros, chegamos à profundidade média do oceano, onde esperaríamos encontrar o fundo, mas sabiam que há partes que podem ser ainda mais profundas? Por exemplo, a 4.791 metros estão os restos do navio de guerra Bismarck, que afundou durante a Segunda Guerra Mundial. E a 6.000 metros de profundidade, chegamos na zona Adal. Esse nome é inspirado em Hades, o deus grego do submundo, e só com essa informação já dá para ter uma ideia de como será assustador. A essa profundidade, qualquer ser humano seria esmagado instantaneamente, sem nenhuma chance de sobrevivência. Ainda assim, existe vida nesse ambiente extremo, em formas estranhas e fascinantes.
E agora estamos a 6.500 metros, a profundidade máxima que o DSV Alvin, um submarino tripulado de pesquisa, pode alcançar. Foi com a ajuda do Alvin que descobriram os destroços do Titanic. Descendo cada vez mais, a 8.848 metros, chegamos ao topo do Monte Everest, se ele estivesse submerso. Sim, estamos mais fundo do que a montanha mais alta do mundo. E um pouco mais abaixo, a 10.898 metros, atingimos a profundidade alcançada por James Cameron em 2012 durante a missão Deep Sea Challenger. O que é ainda mais impressionante quando percebemos que só mais 100 metros e chegamos na maior profundidade do oceano, a 10.994 metros, conhecida como Fossa das Marianas. Além de James Cameron, Hamish Harding, que morreu no submersível Titã enquanto viajava para os destroços do Titanic, foi um dos poucos que também exploraram a Fossa das Marianas. Mas agora vem a parte mais incrível de todas. Em 1960, Don Walsh e Jacques Piccard chegaram à maior profundidade já alcançada por humanos, 10.916 metros, usando o submarino Trieste. Imagine a coragem desses exploradores. Foram 5 horas para chegar até lá, mas infelizmente eles só puderam ficar por 20 minutos antes de uma janela rachar e eles terem que retornar. A profundidade da Fossa das Marianas é quase equivalente à média de altitude de um voo comercial. Isso mesmo, se você olhar pela janela de um avião, você consegue ter uma noção de como estamos profundamente imersos nesse abismo aquático. Mas acreditem, há partes do oceano que ainda não foram exploradas e podem ser ainda mais profundas. Afinal, somente 5% do fundo do oceano foi adequadamente mapeado, deixando os outros 95% como um mistério. Quem sabe quais maravilhas e criaturas ainda estão por ser descobertas nas profundezas desconhecidas do oceano. É uma questão de tempo até que novas descobertas sejam feitas. Se você aprendeu algo diferente com esse vídeo, curta e se inscreva no canal para descobrir coisas ainda mais interessantes. Vejo você no próximo vídeo.